7 de janeiro de 2021, estamos na quinta-feira, dentro do tempo do Natal, na semana depois da Epifania do Senhor. Caríssimos, quanto a nós, amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. Se alguém disser, amo a Deus, mas entretanto odeia o seu irmão, é um mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão a quem vê, não poderá amar a Deus a quem não vê. E este é o mandamento que dele recebemos. Aquele que ama a Deus, ame também o seu irmão. Todo o que crê que Jesus é o Cristo, nasceu de Deus. E quem ama aquele que gerou alguém, amará também aquele que dele nasceu. Podemos saber que amamos os filhos de Deus quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Pois isto é amar a Deus, observar os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados, pois todo o que nasceu de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Meus queridos irmãos e irmãs, muito bom dia. 3 pequenas e breves reflexões para conduzir o nosso dia a partir desta leitura que ouvimos. 1 João 4, 19 até 5, 4. O primeiro ponto reflexivo dessa leitura é que não é possível amar a Deus ou dizer que amamos a Deus se nós não amamos na totalidade as pessoas que Deus coloca em nossa caminhada. Essa é uma verdade muito desafiadora, porque às vezes a gente pensa que amar a Deus é servi-lo em culto, nas celebrações culticas, litúrgicas da igreja, ou participando de algum movimento eclesial da igreja. E isso não significa amar a Deus. Amar a Deus, meus irmãos, é ter a capacidade ou pedi-la a Deus de amar o outro, com as suas misérias, com os seus defeitos, com as suas indignidades e descréditos. Amando a esses, aí sim, nós temos toda a condição de dizer, eu estou a amar a Deus. Se nós dizemos-nos amantes de Deus, mas não conseguimos amar o outro como a nós mesmos, no perdão, no ato de relevar as fraquezas, as pisadas de bolas, olha, se nós não conseguimos fazer isso, é que ainda nós não amamos nem o outro nem a Deus. Por isso, o convite dessa leitura primeiro é que nós amemos a Deus e por consequência, ou por mediação, amemos o próximo. Aquela pessoa que Deus coloca em nossa vida e aquela pessoa que é desafio amá-la. É fácil? Não é não, minha gente. Mas é o único caminho para amarmos a Deus. O próximo é o único modo de amarmos a Deus. O segundo ponto reflexivo dessa leitura é que o termômetro de fato de sabermos se amamos a Deus além do amor ao próximo é o cumprimento dos seus mandamentos. É a capacidade de percebermos que a verdade é o próprio Deus e que nós não temos o direito de modificá-la. Mesmo que em nossa vida ainda tenha coisas que precisam ser superadas, melhoradas, eu não posso querer mudar a verdade e adaptá-la à minha miserabilidade, à minha condição miserável de viver. Não.
É o meu viver que deve se moldar à verdade que vem de Deus, ensinada pela igreja. Os mandamentos de Deus, o seu devido cumprimento, é o modo como medirmos também se estamos amando a Deus ou não. E nós, olhando para a nossa vida, nós vemos ainda coisas que são descumpridas, e nós percebemos que nós precisamos amar a Deus mais. E esse amar a Deus é algo que é conquistado em nossa vida gradativamente. A nossa vida deve ser uma escalada em busca do amor pleno para com Deus, cumprindo suas leis, obedecendo seus mandamentos. Amemos a Deus cumprindo os seus preceitos em nossa vida. O terceiro ponto, meus irmãos, que nos leva à reflexão dessa leitura e último, é que todo o que nasceu de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que venceu o mundo, a nossa fé. Às vezes parece que as coisas de Deus são tão difíceis de serem vividas, não é? Mas os seus mandamentos não são pesados. Por quê? Porque se nós nascemos de fato de Deus, nós vencemos o mundo. Porque Ele está conosco. E é a fé que nos possibilita de fato, meus irmãos, de trazermos esse Deus que caminha conosco para lutar conosco. A fé nos aproxima de Deus. A fé nos move adiante. A fé nos torna capazes, de fato, de vencermos as nossas misérias, de superarmos as nossas fragilidades e de caminharmos adiante. A fé nos torna capazes de dia a dia nos tornarmos pessoas melhores. Peçamos o dom da fé ao Senhor. Que Deus nos ajude a colocarmos em prática esta leitura tão bonita que a liturgia nos propõe. O amor ao próximo é o primeiro caminho para amar a Deus. O cumprimento dos mandamentos do Senhor também é um outro termômetro para sabermos se estamos amando como devíamos ou não a Deus. E a fé é esse instrumento que nos possibilita amarmos o outro, cumprirmos os mandamentos e estarmos na presença de Deus. Força e coragem! Peçamos o dom do amor, peçamos essa virtude teologal tão sublime. Também peçamos neste dia 7, nessa quinta-feira, o dom da fé, a virtude teologal da fé. Que essas virtudes teologais nos arraste adiante, nos empurre a caminharmos para frente neste ano que se inicia. Força e coragem, que Deus vos abençoe, vos guarde e vos proteja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E lembre sempre, Deus está no comando de tudo.